Glória a Deus, né, queridos. É muito maravilhoso ver a manifestação do nosso Deus, né? Deus se manifestando em meio aos seus louvores. Obrigado, Du. E é maravilhoso. Bem, irmãos, nós vamos hoje meditar na palavra do Senhor. E como nós estamos no mês de família, nós vamos também seguir com o tema família, né? E vamos falar sobre a família hoje. Deixa eu abrir aqui meu... Beleza. Então, para falar com os irmãos, eu fico sem óculos. Para ler, eu vou ter que botar o óculos. Vai ser um exercício. Para ler, eu vou fazer assim. Aí, para falar, eu vou tirar o óculos para ver melhor os irmãos. Bem, sobre família, nós vamos fazer hoje um estudo comparando família. Aí, até o Fabrício estava falando comigo que ontem pescou. Até falei sobre isso. Comparando família a um barco. Olha aí, Fabrício. Então, por isso que o título da mensagem é o barco da família. Acho que já está até aí, né? João colocou. O barco da família, é isso mesmo. Se nós entendermos bem, a nossa família parece que é um barco, né? Estejam todos dentro do barco. Ô, querido, muito obrigado, tá? Valeu, Médici. E é isso que nós vamos meditar. Vamos pegar um texto bíblico e fazer uma comparação com uma aplicação com relação a isso. Não precisa de muito esforço mental para a gente entender que a nossa família é um barco, ou é um barco que todos precisam estar dentro desse barco. Imagine só se você tiver na sua família alguém que não queira participar ou queira estar a bordo do seu barco, entendeu? Ou imagine quantas dificuldades o teu barco vai enfrentar, a tua família vai enfrentar nessa vida, ou então nessa travessia, conforme o texto bíblico que nós iremos ler. Então, é fácil de compreender, né? É fácil de imaginar que a nossa família pode ser comparada a um barco e que a gente realmente possa estar todos a bordo desse barco. Isso demonstra uma ideia de união, né? de propósito, de visão, ou seja, está todos os parentes, todos os familiares dentro desse próprio barco e que todos têm a mesma intenção de ficarem próximos, juntos, de cooperar um com o outro, de estar unido e de realmente seguir o que Deus tem para a nossa família, para o nosso barco, digamos assim. Quando eu falar barco, vocês já vão entender que é família, tá bom? Ó, Leonardo falou barco, é família, que é o barco da família. Então, como parte introdutória, nós temos um exemplo de como é a família, do que é a família. E a gente tem em mente de que família foi a primeira instituição criada por Deus. Ele não criou a sociedade, não criou a igreja, não criou nada disso, ele criou a família primeiro, né? Ou seja, criou Adão, depois criou Eva, instituiu a família. Então, a família é considerada como a primeira célula, a célula mãe, né? A célula máter. E aí, a sequência de ordem nesse sentido é de que Deus fala assim, olha, então, portanto, pensando em família, pensando em barco, deixará o homem a sua casa, né, e se unirá à mulher, e serão dois uma só carne. Ou seja, uma só família, um só barco. Então, é uma ordem direta para a criação da família. E ele diz... Assim, irmãos, me permita falar, é uma coisa bem básica, mas que precisa ser dito nos tempos atuais. Então, ele diz que o homem vai deixar a família, a barra da saia da mãe, não vai ficar lá, né? Tem muito marmanjão que quer ficar junto com a mãe, com a esposa, vai deixar a família, homem, e vai se unir a quem? A uma mulher. Então, são sexos opostos, né? Então, eu não estou aqui... indo contra, de forma preconceituosa, a bandeira de ideologia, de gênero, ou quem sequer lança. Estou defendendo princípios bíblicos revelados na nossa palavra e que deve ser ensinado aos nossos filhos e pregado dentro da nossa igreja, dentro da nossa convicção religiosa. Então, é homem e mulher. Para quê? Para que possam se unir, ser uma só carne e que possam ter multiplicação. Sistema de procriação mesmo, meus irmãos. Então,
Isso só é possível dentro da essência da ideia de criação de família, de que o homem vai deixar a sua casa, vai se unir a uma mulher, não serão dois homens unidos, duas mulheres unidas, não será uma relação homoafetiva, mas uma relação heterossexual entre homem e mulher, no princípio com uma ideia de construir uma família. Note também que nós precisamos fazer uma outra ressalva, que o homem vai deixar a sua família e vai se unir a uma mulher. E não, Deus não fala assim, vai deixar o homem a sua casa e vai se unir às mulheres. Não é no plural, queridos, é no singular, é uma mulher só. E aí você pode falar, mas a Bíblia teve tantas pessoas, tantos profetas, tantos personagens com várias mulheres e tal, mas era uma outra cultura, entendeu? E dentro de uma outra, dentro de um outro contexto. Não o que havia diz respeito ao texto bíblico, entendeu? Mas dentro do próprio texto bíblico, para a cultura do povo de Israel, naquela época, havia certas permissões. Mas que para nós, para o texto bíblico, é que o homem vai deixar a sua casa e vai se unir a uma mulher, e não mulheres. Compreendeu? Nós temos, então, como parte introdutória, a essência da família. A essência do barco. Então, houve uma ordem direta de Deus para a criação da família e houve uma ordem de Deus de como deve ser feito. Pegou aí, queridos? E agora nós vamos ler o texto bíblico. Agora eu vou botar o óculos. É Mateus, capítulo 14. Vamos lá. O texto é do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14, 22 a 33. Nós vamos ler somente o versículo 22 e o versículo 26. Depois vocês podem ler todos. Mas eu vou ler só o 22 e o 26. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo abriu? Mateus capítulo 14. E logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Diga comigo, para o outro lado. Isso é importante. Enquanto ele despedia as multidões. Agora vamos pular para o versículo 26. Irmãos, me permitam, não é o versículo 26. Versículo 26 diz assim, não era esse texto que eu queria. Diz assim, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram atemorizados, né? E exclamaram, é um fantasma, e tomaram de medo e gritaram. Não é esse o versículo que eu queria, eu li o 22. Ah, tá, é o 24, me permita, tá? Me perdoa, tá? 22, a gente pula o 23 e lê o 24. Vamos repetir então, vou voltar ao 22. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 24. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. São esses dois textos. Eu li 26 porque está marcado, mas é 22 e 24. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, obrigado por este momento que nós estamos aqui para compartilhar e meditar e estudar a tua palavra. Abra nossas mentes, nos dê entendimento, abra, Deus de amor, os nossos corações para estarmos sensíveis, ó Pai, à voz do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos já agora, nesta oração introdutória, entregar ao Senhor, Deus de amor, o comando do nosso barco, ó Pai. Entregar ao Senhor o comando de nossa família, pedir, tome, ó Deus de amor, o leme de nossa família, do nosso barco e controle tudo, ó Pai. Nós queremos entregar tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. E amém. Amém, queridos. Tirando esse ato falho do versículo 26, eu quis fazer justamente esses dois textos para fazer uma comparação da ordem direta de Jesus para os discípulos no barco, para a ordem direta que nós temos para a família, para a criação. Vocês notem que quando Deus fala que o homem vai deixar a sua casa e vai se unir a uma mulher, foi uma ordem direta para que as pessoas, para que a família fosse criada, a célula da família fosse criada. E no texto que nós acabamos de ler, Jesus também dá essa ordem para os discípulos.
E diz assim, o texto falou assim, e Jesus, despedindo a multidão, chamou os discípulos e disse para eles assim, ó, pegue o barco e atravesse para o outro lado. Também foi uma ordem direta de Jesus para que ele fizesse determinada coisa, determinado ato, que seria deixar Jesus ali, entrar no barco e seguir para o outro lado. Pode parecer simples, mas é uma questão de obediência ao mestre que os discípulos estavam seguindo. E aí, você note que existe, dentro dessas duas comparações que nós estamos fazendo aqui, uma obediência de que as pessoas deixaram suas casas, se uniram em casamento, criaram família, e os discípulos também aceitaram entrar no barco e foram para o outro lado. Mas que em determinado momento, na história que nós acabamos de ler no versículo 24, algo deu errado. O texto diz que, ele já estando no barco, longe de alguns estádios, João diz que já seria mais ou menos 5 a 6 quilômetros de distância da margem onde Jesus estava. O barco estava açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Ou seja, havia uma impossibilidade natural do barco chegar do outro lado. Havia, para os discípulos aqui, uma impossibilidade natural bem forte, impedindo que o barco chegasse do outro lado. O outro lado, João diz que é Cafarnaum. Eles estavam numa cidade chamada Betsaida. E quando Jesus despede essa multidão, o que ele está fazendo ali? Ele está despedindo a multidão que seguiram Jesus para ouvir o sermão da montanha, as bem-aventuranças, aquilo tudo. E em determinado momento ele estava no deserto e já não tinha mais o que comer, e aí houve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então é justamente essa multidão que ficou o dia todo quando Jesus estava no deserto, que foi despedida por Jesus. E aí ele, nesse momento, no versículo 22, ele dá a ordem para o discípulo ir para o outro lado e que ele despediria a multidão. Então, nesse contexto, ainda em Betsaida, Jesus também recebe uma notícia da morte do seu primo João Batista. E por que ele resolve ficar? Ele resolve ficar porque ele subiu ao monte para orar. Ele precisava orar naquele momento porque ele estava triste e ele precisava conversar com Deus. Isso estava revelando o lado humano de Jesus. Qual é o lado humano dele? O lado que ele precisava entrar em oração e conversar com Deus. E esse momento precisava ser sozinho, porque era o momento dele. Por isso ele deu a ordem para o discípulo ir para o outro lado, pelo mar da Galileia, e chegar à cidade de Cafarnaum. Compreendeu o contexto em que os discípulos se encontravam? E aí, como eu disse, já 5, 6 quilômetros para frente, houve uma incursão de uma tempestade. Note bem, irmãos, que os discípulos aqui, a grande maioria eram pessoas que tinham intimidade com o mar, com o barco. Eram pescadores experientes, inclusive. Essa travessia do mar da Galileia era fácil para eles. Eles estavam acostumados a fazer isso. É igual você andar de bicicleta, ou ir para a escola, ou pegar um carro que você dirigir. Uma coisa que é uma coisa simples do dia a dia. Mas a Bíblia fala que o vento foi contrário e que as ondas açoitaram de uma tal forma que o barco parecia que iria naufragar, iria virar. Nessa comparação de barco e família, você consegue compreender que, mesmo você recebendo uma ordem direta para a criação da sua família, você instituindo a sua família da forma correta, como Deus determinou, sendo o princípio bíblico, não existe uma garantia de que essa viagem, essa travessia do mar da Galileia, como eu disse, para chegar do outro lado será tranquila. Você consegue compreender que a sua família no barco está sujeita a ser açoitadas por ondas e a ser açoitado por um vento contrário? Você compreende que o seu barco pode, a determinado momento, estar quase a naufragar? Você está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo está trazendo à sua memória coisas que você, puxa vida, era isso mesmo. Essa dificuldade enorme de que eu estou passando com meu filho, com a minha filha. Parece que não tem entendimento na minha casa, o meu esposo não me entende. Eu falo grego com ele. Ah, essa mulher, olha, essa mulher que Deus me deu, olha, misericórdia. Ela não entende nada, nem o tempero da comida ela consegue acertar. Estou falando das coisas pequenas, tá, irmãos? As coisas menores. Porque se você considerar isso tempestade, quando vier a tempestade mesmo para o seu barco for naufragar, aí você vai estar sem nenhuma base. Vai estar sem nada. Aí ele vai cair vai naufragar, você vai afundar de uma forma direta. Porque as pessoas têm mania de
de aumentar os seus problemas, maximizar o tamanho do seu problema. Às vezes um problema é tão pequenininho, eles aumentam. Parece que eu estou no mar, parece que eu estou sem Jesus, embora tendo cumprido a ordem dele, sendo açoitado por grandes ondas, o barco está virando. E na verdade não é. Na verdade é um problema mais simples. Entendeu? Na verdade é alguma coisa que pode parecer que o barco seu esteja pronto a naufragar e a pique, mas não é, irmãos. Não aumente os problemas a tal ponto de você imaginar que o seu barco vai naufragar, que o seu barco vai afundar, que sua família vai acabar. Não, pelo contrário. Segure firme no leme do seu barco. Seja um provedor, seja um sacerdote da sua casa. Querido, se você não for o sacerdote da sua casa, quem será? Se você não tomar o leme do seu barco, da sua família, se você não ficar firme, quem vai ser? Querida, se você não for a mulher sábia que edifica a sua casa, que educa os seus filhos com sabedoria, quem vai educar? Você vai permitir que seus filhos sejam educados lá fora? Fora dos princípios bíblicos? Vai permitir que seus filhos recebam a orientação que não é baseada de que ele deve deixar a sua casa para se unir a uma pessoa do sexo oposto e criar uma instituição familiar, que é a primeira célula que Deus determinou que criasse, que fosse criado? Então tome o seu lugar. Tenha discernimento, tenha maturidade para você poder identificar realmente qual é o tamanho do seu problema. Para quando realmente o barco estiver pronto a naufragar, aí você está preparado. Porque se você não estiver preparado, a Bíblia diz que os discípulos, eles se assustaram, eles ficaram com medo com aquela tempestade. Olha, e eram pessoas experientes, eram barcos, eram pescadores já experientes. E o versículo 26 que nós lemos, erradamente, mas que agora eu vou citar, eles se assustaram, eles estavam aterrorizados, eles começaram a gritar. Tem hora que dá um desespero, né? Tem hora que parece que a família, ninguém se entende, o problema de saúde é muito grave, ou o problema financeiro aperta, né? Ou o filho que não consegue ouvir a voz de Deus, ou a filha que não consegue ouvir a voz de Deus, ou o filho que não consegue um estudo, não consegue se concentrar, não consegue tirar boas notas, ou a porta de emprego que não se abre, ou a porta de emprego que fecha realmente de uma hora para outra. Não sei, tem hora que bate um desespero, tem hora que parece que o barco vai afundar, parece que o problema é real realmente, parece que o que dá vontade de fazer é gritar, é se espantar, é ficar com medo. E isso causa tanta dificuldade, querido, que nessa ocasião aqui, os discípulos, eles tiveram dificuldade, inclusive, de identificar Jesus Cristo. Eles não puderam socorrer, não puderam pedir ajuda a Jesus, porque eles tiveram dificuldade de identificar. Eles apontaram Jesus como fantasma, porque a Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas, e eles vendo Jesus vindo, eles falaram, será que é um fantasma? Isso aumentou o medo deles, aumentou o medo dos discípulos. Porque ali houve uma falta de discernimento espiritual para identificar que era Jesus Cristo que estava andando sobre as águas. Porque a mente humana, ela é muito pequena, porque eles já estavam andando quase 5 quilômetros, melhor dizendo. Eles estavam de barco, né? Já navegando a quase 5 quilômetros, no meio do mar da Galileia, e Jesus tinha ficado sozinho para trás, sem barco, sem nada. Então a nossa visão material impede da gente enxergar os efeitos sobrenaturais e as atitudes sobrenaturais de Jesus sobre a nossa vida. Os discípulos estavam tão assustados, tanto com medo, que eles tiveram dificuldade de confundir Jesus com fantasma. Eles foram incapazes de identificar que era Jesus, numa ação sobrenatural, andando sobre as águas, que iria ao encontro deles para realmente acalmar aquela tempestade. Seria a solução dos problemas deles. Mas não, o medo fechou os olhos deles. Eles não conseguiram enxergar Jesus. É isso que acontece, querido. Numa aplicação direta para a nossa vida, para o nosso barco, para a nossa família, o medo às vezes nos paralisa, nos assusta. O chefe de família às vezes não sabe o que fazer e não consegue identificar Jesus Cristo. Não consegue identificar Jesus Cristo andando sobre as águas, numa atitude sobrenatural, podendo fazer que até as ondas e os ventos obedeçam.
para mudar o panorama do seu barco que está prestes a afundar. Não permita que isso aconteça na sua casa, no seu barco, na sua família. Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo pare e te segue para que você não consiga identificar a atuação de Jesus. Mesmo que ele venha andando sobre as águas, mesmo que a atuação seja sobrenatural, abra os seus olhos, abra a sua mente para você identificar e para você procurar Jesus Cristo. Porque é Ele que vai resolver o problema da sua família. Se você acha que o seu barco está afundando, você acha que a sua família está despedaçada, não tem outro não, querido. É Jesus Cristo realmente. É Ele, para Ele e por Ele. É Ele que deve tomar o leme do teu barco. É Ele que você tem que entregar a direção do teu barco. Aí sim, querido, você como sacerdote deve se afastar. Senhor, entra, toma o leme do meu barco, da minha família, entrega a minha família nas suas mãos. Aí é o único momento que você realmente pode descansar para que Ele atue. Mas no decorrer, é você que é o sacerdote, é você que tem que estar no barco, é você que tem que identificar Jesus Cristo atuando sobre a sua casa. Cara, se você como sacerdote ficar cego, com medo, não identificar uma atuação clara e uma intervenção direta de Jesus sobre a sua família, você vai perder uma grande oportunidade. Isso vai ter consequência nos seus filhos, na sua esposa, na sua casa. Não permita que o seu barco afunde. Não permite que ele vá a pique. Não permita, querido. Lute pela sua família. Identifique Jesus Cristo fazendo isso. Você, minha irmã, como uma ajudadora submissa, ajude teu esposo. Ajude o sacerdote da tua casa. Identifique. Se ele não estiver vendo, cutuca ele. Olha, você está olhando para o outro lado. Jesus está vindo aqui. Ó. Isso é que a mulher sabe, querido. Mas a forma, o modo como você tem que falar com o seu marido, também isso conta muito. Porque às vezes uma palavra fora de contexto ou fora de conotação, ao invés de chamar a atenção do sacerdote, do seu esposo, ele vai afastar o seu esposo. Eu não estou querendo aqui ensinar nenhuma irmã a ser uma boa esposa, a ser dona de casa, não, querido. Eu estou falando sobre o texto bíblico, tá? Sobre princípios bíblicos, sobre você ser submissa, estar na mesma missão do seu marido. E você, como marido, assumir a missão e também ouvir a sua esposa. Porque tem marido que parece que é dono da verdade. Não quer nem ouvir isso. Não, a decisão é minha, você me segue. Não, não é isso. Você pretende ouvir sua esposa. Você precisa. Se você não for inteligente a ponto de ter uma ajudadora e não querer o auxílio dela, permita falar. Isso é falta de inteligência. O bom profissional é aquele que usa todas as ferramentas que tem ao seu alcance, não é isso? Se o cara tem uma ferramenta ali para, tirar determinado parafuso que está difícil sair, se ele usar a ferramenta correta, com pouco esforço, ele consegue tirar. Agora, se ele quiser tirar na mão e deixar a ferramenta, aí é difícil. Uma conotação que os irmãos vão entender. Tem gente que brinca, não existe um bom profissional, existe um profissional bem preparado com ferramentas. Mas é isso, se você tem a ajudadora do lado, por que você não vai ajudar? Se você não vai permitir que ela te ajude? Isso facilita, ela está na mesma missão, o mesmo propósito, é chegar do outro lado. A palavra de Deus, de Jesus para os discípulos, passe adiante dele para o outro lado. Se você vai encontrar tempestades, grandes ondas, uma turbulência tão grande para o teu barco afundar, eu acho que você deve usar a sua ajudadora. Note que esse texto, ele segue com uma outra experiência, agora já uma experiência de forma individual. Nós falamos até agora de uma experiência coletiva dos próprios discípulos, todos no barco. Mas agora vai entrar a figura de Pedro, no versículo 28, existe uma experiência individual, porque Jesus fala assim, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Então Jesus se identifica, ele percebeu que os discípulos haviam se assustados e chamado ele de fantasma, às vezes até numa falta de fé de que Jesus seria capaz de andar 5 quilômetros sobre as águas. Aí ele dá uma palavra de consolo, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, identificando que era Jesus, ele duvida, mas ele prova. Ele diz, imediatamente respondeu Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Pedro aceita a ajuda de Jesus Cristo e ele vai além, mesmo duvidando. Se és tu, Senhor, permita que eu vá com o Senhor, manda-me ir sobre as águas. Você está percebendo isso?
que se você estiver sozinho no barco com a sua família, o barco fica todo à deriva, ponto a pique, ponto a naufragar e sujeito a receber a tempestade, vento e tudo. Mas com Jesus Cristo, você pode ir além, você pode sair até do barco e andar sobre as águas também. Você percebe que a família com Jesus Cristo, ela tem um poder exponencial muito grande. Você percebe que Jesus Cristo amplia as possibilidades dos discípulos, a ponto de Pedro sair do barco para andar sobre as águas. Antes ele estava no barco encolhido, com certeza, mesmo sendo um pescador experiente, com medo do barco naufragar e afundar, mas agora ele experimenta sair do barco e andar sobre as águas. Você percebe que a sua família, quando você aceita Jesus Cristo, quando ele chega e ele diz para você, não importa o problema que você esteja passando, não temas, sou eu, tenha de bom ânimo. Ele permite que você saia até do barco, ele permite que você veja além do problema, ele permite que você veja o problema menor do que está aparecendo, do que é realmente. Ele permite uma visão espiritual de uma maneira que você vê uma solução inesperada, inimaginável. Ele estava com medo de afundar e de repente ele está andando sobre as águas. É isso que Jesus faz, querido. Uma intervenção sobrenatural é você compreender que ele restaura casamento. Você imagina que aquele casamento está perdido. Mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, numa intervenção sobrenatural, ele restaura, ele restabelece, ele reconcilia, ele traz de volta o coração do esposo para a esposa e o coração da esposa para o esposo. Ele faz filhos honrarem os seus pais. Aquele menino não tem jeito, mas com Jesus Cristo tem jeito. Ele passa a honrar os pais. Ele traz de volta os corações de filhos para os pais e os corações dos pais para com os filhos. Ele traz de volta a união, onde existia só discordância, passa a ter união, passa a ter uma harmonia, uma família unida no mesmo barco. Onde havia tristeza, passa a ter alegria. Onde havia dor, passa a ter alívio. Onde havia doença, enfermidade, ele transforma o quadro para a cura. Onde havia um quadro de morte, ele pinta um quadro de vida. Ele faz rios de vidas fluírem no meio da família. Faz o barco realmente se encher de alegria. Ele tira fora, ele lança fora todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Os discípulos já não têm mais medo, eles identificaram Jesus Cristo, e a tal ponto agora de terem coragem de saírem do barco e andar sobre as águas. O amor de Deus, ele é mais importante do que a nossa própria vida. Mais importante do que a sua própria vida. Então Jesus Cristo estava disposto, mas aí Pedro também estava disposto. Aí Jesus Cristo vira para ele e fala assim, vem, pode vir. Aí Pedro vai, desce do barco e ele anda. Eu não sei, difícil, hein? Descer do barco, ter coragem na tempestade de andar, não é fácil não, mas Pedro foi. E a Bíblia diz que descendo ele do barco, andou por sobre as águas, versículo 29, e foi ter com Jesus. Olha aí, querido. Quando você está olhando para Jesus, você consegue andar sobre as águas. Você consegue, você tem foco, você consegue ter um propósito, uma visão. Por isso Pedro conseguiu andar sobre as águas. Mas o versículo 30, eu posso dizer que esse versículo 30 aqui, de uma comparação direta ao inimigo de nossas almas. Por que isso, Leonardo? Vamos ler? Porque é o que o inimigo faz. Ele faz você lembrar do passado. Olha o versículo 30. Pedro, reparando, porém, na força do vento, voltou a ter medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Meu irmão, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o carmesim. Ele nos faz branco como a neve, mais alvo do que a neve, aquele hino do cantor cristão, né? Mais alvo do que a neve. Ele purifica, ele apaga. Na escola bíblica a gente falou assim, é uma nova criatura, Leonardo, dentro da meditação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, não foi? A irmã falou. Tudo se fez novo. E o que o inimigo faz?
ele quer trazer o passado de volta na nossa memória. Ele quer te acusar novamente. Ele está vendo que você está no foco, está olhando para Jesus Cristo. É Ele que está ali, por Ele que você consegue andar. E aí Ele quer fazer o quê? Ele quer tirar o seu foco, Ele quer fazer você te acusando do passado. Porque Pedro não tinha motivo mais para afundar. Ele já identificou Jesus Cristo andando sobre as águas. Ele já identificou que era Jesus e Jesus Cristo permitiu que ele andasse sobre as águas, transferindo para ele esse poder sobrenatural de andar sobre as águas. E ele estava andando, no versículo 29, sobre as águas, caminhando até Jesus. Aí o inimigo vai lá e lança dúvida de novo no coração dele. E ele fez o quê? Esqueceu Jesus Cristo como foco. E aí ele começa de novo reparando na força do vento e voltou a ter medo. Meu irmão, Jesus Cristo arrancou fora o medo do teu coração. Não tem por que você ceder às tentações do inimigo para te acusar de um medo que ficou lá atrás. Isso já passou. Isso já foi. Você não pode mais reparar no vento, na tempestade, nas ondas. Você tem que focar olhando para Jesus Cristo. Só assim é que você vai conseguir permanecer firme. Só assim que você vai permanecer firme com a sua família. Não há outro lugar para você olhar, a não ser para Jesus Cristo. É isso que a sua família precisa. Então, quando o inimigo quiser trazer à sua mente um pensamento lá de trás, te acusando, querendo te causar medo, aí você precisa orar, você precisa repreender, você precisa olhar para Jesus Cristo e falar: não, a minha família não. Minha família já está selada. O meu barco é Jesus Cristo que está tomando controle. Ele disse que eu poderia sair e andar sobre as águas. Eu não vou reparar no vento, eu não vou mais reparar na dor, eu não vou reparar mais no medo, porque o verdadeiro amor lança fora todos os medos. Você compreende isso, que você precisa olhar para Jesus Cristo? Que você não pode deixar que o inimigo distraia, tire o seu foco. Você compreende que o passado ficou lá atrás, que o medo já foi lançado? Curva a sua cabeça agora aí. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Num ato profético, coloca a mão na sua mente. Coloca a mão na sua cabeça. Conversa com o Senhor agora. Senhor, lança fora todo medo. Senhor, lança fora todo medo. Pode falar, querido, esse é o momento seu. Senhor, lança fora todo medo. Eu repreendo qualquer intenção do maligno sobre a minha família, sobre o meu barco. Diga: o seu amor, ó Pai, lança fora todo medo. O seu amor é melhor do que a minha própria vida. Converse com Ele agora, é o seu momento. Diga: Senhor, eu não quero olhar para o passado, eu não quero olhar para o acusador, eu quero olhar para o Senhor. Senhor, eis aqui o teu povo, ó Pai, eles estão diante do Senhor agora, ó Pai, orando, buscando, ó Deus, ao Senhor, ó Pai. Por isso nós clamamos agora: lança fora todo medo, ó Pai. Tira do meio das famílias, ó Pai, o medo que o inimigo tenta colocar, ó Deus. Marque as casas aqui, ó Pai, com o sangue do Cordeiro. Traga uma proteção dos altos céus sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre os sacerdotes, ó Pai, sobre as tuas servas, ó Pai. Essas mulheres sábias que estão aqui, que buscam a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos aqui famílias saudáveis, restauradas, ó Pai. Famílias que estejam entregando o controle do barco para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos que em segunda igreja Batista de Jardim Carioca, Pai, não existe mais medo, ó Pai. É um povo selado, ó Pai. Povo transformado, um povo que não pode temer uma acusação. Nós profetizamos, ó Pai, cura no meio do teu povo, ó Pai. Profetizamos, ó Pai, alegria, ó Deus, harmonia, união. Ó Deus, lança fora todo medo, ó Pai. Dê ousadia para esse povo, ó Pai, no falar, ó Deus. Dê uma unção transformadora, ó Pai. Só deu autoridade para que possamos pisar em serpente, ó Pai. Nós invocamos essa autoridade no poder do nome de Jesus agora, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, no sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, ó Pai, no teu sangue derramado, que apagou todos os pecados, ó Pai. Nós cremos que somos selados pelo Espírito Santo. Por isso, ó Pai, nós queremos focar a nossa visão no Senhor, a nossa família no Senhor, ó Pai. Entregamos, ó Pai, o barco de nossa família para o Senhor, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Voltando para o texto, querido. Voltando agora para o texto. Nós vamos entender
voltando para o texto, agora na parte final, já caminhando para o final, nós vamos entender a diferença que Jesus Cristo faz. Porque ele é tão cavalheiro, acho que é essa a expressão, tão gentleman, tão cavalheiro, tão disposto a ajudar, a nos socorrer, que mesmo nesse quadro de Pedro aqui, no versículo 31, ele acode. Ele salva Pedro. Note bem no versículo 31. E uma outra coisa, e foi no momento que Pedro precisava, foi prontamente, foi imediatamente. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, puxou. Pedro gritou nesse momento de fraqueza dele, que ele começou a perder o foco e reparar os ventos. E aí Jesus, já próximo, prontamente estendeu a mão e socorreu e levantou Pedro. O que isso traz para a gente? Traz que ele está sempre pronto a te ajudar. Ele está sempre pronto a ajudar a sua família, o seu barco. Ele está sempre pronto a te socorrer, sempre pronto a estender a sua mão. Está sempre pronto, imediatamente, quando você precisar, quando você pedir, quando você realmente gritar: Senhor, eu estou afundando, me ajuda, salva-me. Imediatamente ele vai estender as mãos para te salvar. Ele não vai permitir que você realmente afunde, que você se perca. Então basta realmente você querer e que isso aconteça, e você busque isso. E aí o texto segue, já no versículo 32, que eu acho que é a parte realmente que vai concluir a nossa meditação nessa manhã. Que depois de socorrer, depois de salvar Pedro, eles sobem para o barco. Pegou aí que os discípulos agora permitem que Jesus entre no barco com eles? Antes Pedro experimentou sair do barco com Jesus. E agora os discípulos permitem que Jesus entre no barco. É muito triste quando alguém rejeita Jesus Cristo ou quando uma família não quer que Jesus entre no seu barco. Você tem que ter em mente que se a composição da sua casa for em 4, na verdade são 5, porque ele tem que fazer parte da sua família. Se a composição da sua casa for em 2, são 3. Se forem 3, são 4, porque ele precisa fazer parte da sua família. Jesus precisa entrar no seu barco. Você precisa permitir. E mais do que permitir, você precisa entregar o comando do barco para ele. Por quê? Porque a palavra diz que logo cessou o vento. Acabou a tempestade. Porque Jesus Cristo, ele muda toda a circunstância. Ele muda todo o quadro de dor, de desespero, de tempestade, de onda, de vento. Porque a palavra diz que subiram ambos no barco e cessou o vento. Acabou a tempestade. Houve um tempo de bonança para os discípulos no barco. Quando você permite que Jesus Cristo entre na sua família, que ele suba no seu barco, que ele entre na sua casa, que você entrega para ele o comando do seu barco, a tempestade passa. Vem um tempo de bonança, de alegria, de cura, de quebrantamento, de transformação, de famílias restauradas, de quarto de oração restaurado, de vida devocional restaurada, de prosperidade espiritual, de prosperidade financeira, porque ele não deixa nenhum dos seus servos mendigar o pão, nem a sua descendência. Ele cessa toda a tempestade. Ele é o Senhor Jeová Rafá da cura. É o Yeshua HaMashiach, o grande Salvador, o príncipe da paz, o Deus que está conosco, o Emanuel, é Ele, é por Ele, para Ele. Então, se você chegar nessa conclusão, dessa meditação nessa hora, que você pode comparar a sua família como barco, que você precisa permitir que ele entre no seu barco e você entregar o comando, já valeu a pena o culto dessa manhã, já valeu a pena essa meditação. Porque aí a sua família será uma família abençoada. Conforme o Salmo 127, 128 diz, no momento que Davi tinha uma dificuldade enorme de ter pecado lá atrás, porque ele estava com a mente solta do seu palácio, e ele teve uma visão de uma mulher, da Betseba, e ele desejou possuir aquela mulher, e ele tomou uma mulher e cometeu um adultério, e aquilo abriu uma legalidade na vida dele, que depois disso Davi não foi mais o mesmo. Era um homem segundo o coração de Deus, que permitiu que o pecado entrasse na vida dele. A tal ponto dele praticamente não, ele cometeu um homicídio, porque ele chama o marido de Batseba da guerra,
E o Urias recusa 2 vezes vir, e quando o Urias vem numa ordem do próprio rei para ficar com a sua esposa, na verdade aquilo foi uma artimanha de Davi. Estou falando biblicamente, porque quando ele teve aquela relação com essa mulher nesse adultério, ela ficou grávida. E aquela mulher, com o marido, já há tempo na guerra, ela seria apedrejada, porque ela não teria como comprovar que o filho seria do marido. E aí Davi bolou um jeito de que o marido ficasse com ela, para que depois a gravidez pudesse ser direcionada para ele, para o próprio marido. E não satisfeito, Davi ainda cria um mecanismo de dar uma ordem ao seu general para que colocasse esse homem na frente de batalha, para que ele morresse. E aí Davi, como rei naquele momento, usaria da sua atribuição de rei para poder casar com aquela mulher que já estaria de luto. Olha o tamanho do pecado de Davi. Olha o tamanho da tempestade dele. E isso afetou a família dele de uma tal forma que depois os seus próprios filhos tiveram dificuldade nessa área sexual, em que dois filhos dele, meios irmãos, Aminon e Tamar, tiveram um incesto. Irmãos, eu estou falando porque é isso que o inimigo faz com a família. Ele vai com uma tempestade. Você compreendeu que o tamanho das ondas são grandes e que a tempestade, o vento é contrário, impedindo que você chegue do outro lado? É basicamente pelo um erro de Davi que foi acarretando várias coisas. E aí nesse incesto, a filha de Davi, chamada Tamar, ela criou um trauma tão grande que a Bíblia diz que ela levou 2 anos isolada. E aquilo já criou um outro problema, porque seu irmão Absalão já percebeu isso e queria vingança contra o seu meio-irmão Aminon. Olha só como o pecado entrou na família de Davi e destruiu a família dele, porque ele estava um determinado dia olhando e se entregou para o adultério, desrespeitando uma ordem direta de Deus que deixará o homem se unirá a uma só mulher. Compreendeu isso? E aí o texto segue dizendo que Absalão arquiteta uma festa, insiste em convidar Davi, mas a intenção dele era chamar o seu meio-irmão para a festa para que ele pudesse matá-lo, vingando então o estupro, porque foi um estupro, e o incesto que o Aminon tinha feito com a sua irmã, que é meia-irmã dele. E ele conseguiu isso. E depois a relação de Absalão ficou estremecida. O pai não falava com o filho não falava com o pai. E Davi havia perdido um filho assassinado e uma outra traumatizada. Houve uma grande tempestade no barco da família de Davi. E a Bíblia segue dizendo que Absalão, ainda por essa relação conturbada com o próprio pai, que era rei, ele foi para Hebrom, longe de Jerusalém, onde estava Davi, e começou a montar um exército para poder tomar o trono de Davi. E ele, depois de conseguir já levantar os soldados, seus exércitos, ele começa a caminhar para Jerusalém, para afrontar e se tornar um regicida, matar o rei e tomar o trono, invocando de uma forma ilegal. E Davi, a Bíblia fala que, por mais que fosse um general de guerra, porque foi no período de Davi que mais o povo de Israel cresceu, o seu reinado, foi o maior reinado que teve, mas Davi viu que estava errado. E a Bíblia fala que ele fugiu, sem nada, só com a roupa do corpo. Um estrategista, general de guerra, um homem segundo o coração de Deus, com a família, com um barco quase naufragando, foi humilhado, como rei, ter que fugir, porque ele não queria matar o seu próprio filho. Eu não sei qual é a circunstância da sua família. Eu não sei se está numa conotação sexual, financeira, espiritual, de opressão, ou até de possessão. Eu não sei qual é o quadro do seu barco. Eu não sei qual é o volume da tempestade. Eu não sei qual é o tamanho das ondas. Eu não sei qual é o tamanho do vento que está contrário, impedindo que o seu barco chegue do outro lado. Mas a Bíblia diz que, subindo ambos para o barco, logo cessou o vento, logo acabou a tempestade. Permita que Jesus Cristo entre no seu barco. Entregue para Ele o comando da sua. Não permita que, como Davi, o pecado se instale na sua família e crie uma tempestade. Seja prudente.
Esteja com o coração atento, com discernimento, pensando no que realmente Jesus Cristo pode fazer para a sua vida. E não se assuste não, irmãos, porque você não pode colocar Jesus Cristo num local específico, não. Porque tem pessoas que querem colocar Jesus Cristo como numa caixinha, que vai atuar de determinada forma. Os discípulos se assustaram porque não imaginavam que ele andaria sobre o mar. Mas a intervenção dele é sobrenatural. Você nem imagina como ele vai agir. Você precisa estar atento para identificar e não confundir. Porque tem gente que fala, só ele vai agir dessa forma. Não. Ele é Deus. Nós somos criatura dele. É ele que age, é ele que tem o controle das ações. Cabe a nós o quê? Permitir que ele haja e identificar essa ação dele. Você quer chegar do outro lado? Você quer realmente que o vento cesse, que a tempestade passe e que você consiga chegar do outro lado? Você quer levar sua família para um novo estágio, para um novo lado? É isso que você quer? Vamos sentar em famílias agora para terminar. Quem estiver afastado aí, procura sentar com a sua família. Junta aí, pode fazer uma movimentação agora. Você que está longe da sua mãe, do seu pai, vai sentar perto dele, dos seus irmãos. Quem estiver sozinho, fica com outro irmão que está sozinho também, não deixa ninguém sozinho. Fique perto. Vem para cá, Nicolas, Cléia. Fique perto. Minha filha, vem para cá. Esse é o momento que você vai estar simbolizando o seu barco. Esse é o seu barco, querido. Fique perto da sua família. É o seu momento com Deus agora. Porque o vento está contrário, mas você precisa chegar do outro lado. Você precisa chegar do outro lado. Eu pedi para fazer diferente agora, para que os irmãos do louvor também participassem. Então o Fabrício vai colocar um louvor ali. E esse é o momento seu. Você vai orar agora com a sua família, porque você precisa chegar do outro lado. Esse é o seu momento, querido. Ora. Sacerdote, ora com a sua família. O vento é contrário, mas você precisa chegar do outro lado. Ore, querido. Você precisa chegar do outro lado. O seu barco não vai afundar, a sua família não vai afundar. Você não vai chegar do outro lado. Oh Deus. Oh Deus. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar. Oh Deus. Alguém de novo. Eu profetizo que o seu barco chegue do outro lado, querido. Os sonhos de alguém de novo. Oh Deus. Canta aí. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Seu barco não vai parar, querido. Seu barco não vai afundar, querido. A ordem é chegar do outro lado. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Santo Espírito. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Sopra, Santo Espírito. Sopra sobre o nosso barco. Oh Deus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai
servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado. Deus. Você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. É uma ordem direta para que você não pare, para que você insista, você lute pela sua família, porque a ordem é chegar do outro lado. Nós profetizamos aqui famílias restauradas, famílias unidas no seu altar, famílias que entreguem um barco e que deixem que Jesus entre para que cesse toda a tempestade. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por este culto, pela EBD, pela lição de hoje. Obrigado pelos louvores. Pedimos, receba no seu trono de graça, como cheiro suave. Obrigado pela meditação na sua palavra. Obrigado pela nossa família, pelo nosso barco. Nós entregamos nossa família no teu altar. Nós entregamos a direção no nosso barco. Entra no barco com a gente, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, toma, Deus de amor, o controle da nossa família. Cesse a tempestade, cesse as ondas, cesse o vento, ó Pai. Derrama uma unção sobre a nossa igreja, sobre as famílias. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, queridos. Deus abençoe, queridos. Vai na paz e não